Olha, nós vamos falar sobre uma doença exclusiva das mulheres e que pode aparecer, geralmente, após os 40 anos de idade, é o câncer de ovário, um problema que, na maioria das vezes, tem sintomas aparentes só depois de atingir um estágio mais avançado. Ovários são duas glândulas responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos, a progesterona e o estrogênio. Eles também têm a função de produzir e armazenar os óvulos, que são liberados um a cada mês e recolhidos pelas tubas uterinas enquanto durar a vida reprodutiva da mulher. O câncer de ovário é o mais difícil de ser diagnosticado e o mais letal. A incidência está associada a fatores genéticos, hormonais e ambientais. A história familiar é o fator de risco isolado mais importante, cerca de 10% dos casos. O câncer de ovário é mais frequente depois dos 40 anos. A gente tem sempre esse cuidado de estar fazendo os exames todos os anos, né? Até mesmo de 6 em 6 meses, mas eu mesmo só faço de ano em ano. Me cuido, faço exame ginecológico e vou de vez em quando. Os genes BRCA1 e BRCA2, que também podem causar câncer de mama, estão amplamente relacionados com o câncer de ovário. As portadoras do primeiro gene apresentam 45% de possibilidade de desenvolver a doença durante a vida. Há uma relação entre câncer de ovário e atividade hormonal feminina. As mulheres que não tiveram filhos nem amamentaram, as que tiveram menopausa tardia ou câncer de mama, apresentam um risco mais elevado de desenvolver a doença. Sempre vou no médico, faço todos os exames que a doutora pede. A maioria das mulheres com a doença não apresenta sintomas até o câncer de ovário atingir um estágio avançado. Neste caso, os mais comuns são dor, aumento do volume abdominal, alteração da função digestiva e massa abdominal palpável. A gente acha que se previne, né? Faz exame todos os anos, mas nesse período, desde um ano para o outro, alguma coisa pode acontecer. Eu sempre faço o exame, todos os anos. Já teve algum caso na sua família de câncer? Já. E por isso a senhora redobra os cuidados? Pois é, porque a gente tem que se cuidar, né? A atriz e cineasta norte-americana Angelina Jolie se submeteu a uma cirurgia preventiva para retirar ovários e trompas de falópio, 2 anos depois de passar por outra cirurgia para retirar as mamas. Ela teria uma mutação no gene BRCA1, que representa um risco de 87% para desenvolver câncer de mama e 50% de câncer de ovário. E o que fez a Angelina Jolie é indicado? Nós vamos conversar agora com o Dr. Sabas Carlos, que é médico oncologista, um dos mais experientes aqui do Piauí. Dr. Sabas, bom dia. Bom dia. E ele me dizia, isso não é novidade? Isso já é feito há bastante tempo que a Angelina Jolie fez. É o indicado, Dr. Sabas, no caso como o dela, que identificou uma mutação no gene que provoca esses tipos de cânceres? Felizmente, a maioria dos cânceres de ovário, eles são esporádicos, ou seja, 95% das mulheres têm câncer de ovário sem ter nenhuma história familiar. Somente 5% dos casos você tem uma história genética determinada, ou seja, uma mutação desses genes. É claro que outros genes serão identificados no futuro. No momento, os dois que têm sido pesquisados são esses 2 genes e as mulheres que têm essa mutação realmente têm um risco muito alto. E a retirada dos ovários diminui tanto o risco de câncer de ovário quanto o risco de câncer de mama. Então, as mulheres que têm essa mutação, no momento que você retira os ovários, ela diminui em cerca de 50% o risco dela vir a desenvolver um câncer de mama. Agora, a identificação desses genes, se há mutação ou não, só para a gente esclarecer, porque a Angelina Jolie fez isso nos Estados Unidos, o Dr. Saba disse que isso é uma prática comum não só com os ovários, mas com alguns outros órgãos também, onde o câncer pode ser evitado. Aqui no Piauí é possível fazer exames que possam identificar a mutação desses genes? Doutor? Sim, esses exames eles são colhidos aqui, a gente normalmente manda para outros laboratórios fora do estado. O grande problema do exame hoje é o custo. Esse exame custa em média R$10.000 por cada paciente e ele só está indicado em situações muito específicas. 90% a 95% dos doentes que têm câncer, eles têm câncer esporádico. Então o doente no consultório normalmente diz, mas doutor, como é que pode? Não tem nenhum caso na família. Então, esse é o habitual. 90% a 95% você vai ser o caso único na família. Isso no caso do câncer de ovário? Não, isso no câncer de forma geral. Então, a maioria dos cânceres eles são esporádicos. Existe o câncer que é hereditário, que é esse tipo de... Alguns casos de câncer de tireoide, câncer de intestino, câncer de mama, câncer de ovário e outros tumores. Mas a maioria, 90%, são cânceres esporádicos. Se a pessoa
adquiriu uma mutação ao longo da sua vida e não nasceu com essa mutação, não como tem são os história casos genética associada. Doutor Sabas, sobre a questão do câncer de ovário, a gente falava sobre a idade, depois dos 40 anos, geralmente o câncer aparece, que não é mais uma idade tão reprodutiva para as mulheres, mas é comum aparecer mais cedo e isso interfere no fator fertilidade e também no caráter reprodutivo, quando a mulher quer ter filhos. A maioria dos tumores que acontecem antes dos 40 anos são um tipo específico de câncer de ovário chamado tumor de células germinativas, né, que se caracteriza exatamente por ser o contrário do tumor na doente mais idosa. Na paciente mais jovem, 70% dos tumores são diagnosticados no estadio inicial, ou seja, em que é possível, inclusive, a preservação do útero e a possibilidade dessa mulher vir a gestar no futuro. Ao contrário do que acontece com a mulher após os 40 anos, em que a maioria dos tumores são tumores avançados, em que a paciente chega já com um abdômen grande, com líquido na barriga, com um tumor disseminado em toda a cavidade abdominal, em que a chance de cura é em torno de 40% para essas doentes. Enquanto que nas doentes mais jovens, essa chance de cura, normalmente ela está superando as cifras de 90% dos casos. Agora, para chegar no consultório, já sem esses sintomas avançados, a melhor forma é realmente a prevenção através do exame de ultrassom, doutor Sabas? Não, esse é um grande equívoco, né, parte da comunidade leiga e dos próprios médicos. O câncer de ovário, infelizmente, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na China, em nenhum lugar do mundo, existe exame para rastrear esse tumor como diagnóstico precoce. É frequente atendermos no consultório o paciente que fez um ultrassom há 3 meses e chega com um tumor avançado. É a história natural desse tumor. O que a gente precisa nos conscientizar em termos de oncologia é a prevenção do que você pode fazer para diminuir os seus riscos, que é não fumar, não beber, atividade física, ter uma alimentação adequada, evitar o consumo de açúcar. A gente sabe que quanto maior o consumo de açúcar, maior o risco de câncer. Gorduras, enlatados, embutidos. Quanto mais supermercado em uma cidade, maior a quantidade de câncer, ou seja, quanto mais vezes você vai no supermercado e mais alimento industrializado, mais você vai ter câncer. Mas eu estou impressionada com essa história da forma de rastreamento. Não há como ter a prevenção desse Infelizmente câncer? não há. Se você entrar no site do Instituto Nacional de Câncer do Brasil, que é o órgão que regulamenta a política de câncer no Brasil, não há essa recomendação. No Instituto Nacional de Câncer Americano, Instituto Oncologia de Milão. Então, é um equívoco. O que é que você pode ir atrás de câncer hoje precoce? É câncer do intestino, aquelas mulheres com mais de 50 anos fazem uma pesquisa de sangue oculto nas fezes ou colonoscopia. Câncer de cólon, ou seja, de colo do útero. Então, para esse tumor é fundamental o diagnóstico precoce, com o exame de Papa Nicolau, que é um exame simples. A mamografia para as mulheres acima de 40 anos é anualmente ou pelo menos a cada 2 anos. Fora desse cenário, a quantidade de exames que se faz hoje é um excesso de exames, porque a comunidade, a nossa sociedade ocidental realmente não pensa na morte e acha que aderir à alta tecnologia em medicina é a solução para os seus problemas, quando a solução é prevenção primária, atividade física, alimentação, não fumar, não beber e ter uma alimentação saudável. Estilo de vida. Estilo de vida. Doutor, a Elisângela do Disseu, pessoas que têm ovário policístico, têm mais chance de ter o câncer de ovário? O ovário policístico é uma situação bastante frequente, né? Ele não é tido como um fator de risco para câncer de ovário, o que ele leva normalmente a uma dificuldade de engravidar, né? As doentes que têm ovário policístico têm uma dificuldade maior em engravidar. A pergunta, doutor, fiz recentemente uma curetagem, posso vir a ter câncer de ovário, mas a curetagem é no útero e não deve ter muita relação, não tem nenhuma relação, pode sim. Agora, a outra fez esterectomia há 17 anos, não toma hormônio, porque teve uma trombose na perna, se ela corre o risco de ter algum câncer, se há alguma associação aí? Não, sim, o fato de ter feito uma esterectomia não diminui o seu risco de câncer, né? Ou seja, se ela deixou os ovários, que normalmente com o paciente jovem você preserva os ovários, a retirada dos ovários, aquilo que a mulher pede todo dia no consultório, doutor, eu quero que você tire tudo. Isso não é mais verdadeiro do ponto de vista científico. As mulheres que são retiradas os ovários, elas morrem em média 5 a 7 anos mais jovem do que as mulheres que são preservadas os ovários. Então, retirar os ovários com a intenção de prevenção do câncer de ovário não é a boa política. Ela vai morrer muito mais pela doença cardiovascular, pela osteoporose, né, por demência, por Alzheimer, do que pela prevenção do câncer de ovário. Porque o câncer de ovário não é um evento frequente. Ele acomete hoje cerca de 6 mil mulheres por ano no Brasil, comparado com o câncer de mama, que é 10 vezes mais frequente, são 60 mil novos casos. E o de colo de útero também, né, que é bem colo mais do útero frequente. em torno de uns 15 mil casos, né, diminuiu bastante a incidência, né, de câncer avançado de colo do útero por conta das
da conscientização da mulher. E esse sim dá para prevenir. Vale a pena fazer prevenção com Papa Nicolau, que é um exame simples, de baixo custo, e que se o diagnóstico for precoce, a chance de câncer é altíssima. Eu queria agradecer ao Dr. Sabas Carlos, que é médico oncologista. Tirando as nossas dúvidas, daqui a pouco você pode rever esse vídeo no cidadeverde.com, na nossa página do Notícia da Manhã. Tem algumas perguntas, Dr. Sabas, eu vou pedir para a nossa produção pegar as respostas com o senhor e a gente coloca daqui a pouco também as respostas dessas perguntas que vocês que participaram mandaram para a gente. Muito obrigada, um bom dia para o senhor.